Olá, seja bem-vindo à semana Ampliar a Imunidade para você enfrentar não só o coronavírus, mas qualquer vírus, olho no olho, sem medo, sem preocupação, fazer o que precisa ser feito, mas sem desespero. Eu sou Clélio Berti, sou farmacêutico, sou professor de yoga e para ampliar a imunidade vamos juntar essas duas características. O conhecimento da medicina atual, ocidental, com o conhecimento global do Oriente, onde eles têm uma percepção mais ampla do mundo e do ser humano. É muito relevante nesse momento, nessa terceira aula que entramos agora, as soluções. Na primeira aula, se você não viu, veja, nós falamos sobre como o sistema imunológico funciona. Estamos aqui a utilizar uma linguagem bastante convencional, tranquila, porque a nossa ideia é não falarmos para profissionais, porque os profissionais já sabem. Na segunda aula, falamos o que deprime o sistema imunológico. Então, se você assistiu a aula 1, assistiu a aula 2, você sabe como funciona e o que deprime, então você já tem algo a saber, coisas a fazer para mudar essa realidade. E aí eu convido a você a fazer como os muitos alunos meus, alunos presenciais ou alunos online, porque nós ministramos aulas tanto presenciais quanto aulas online. Eu convido você a se juntar a este grupo para fazer a diferença e construir uma vida de fato que vale a pena. Agora, portanto, entramos no vídeo 3. Quais as soluções? Então vamos lá. O primeiro grande elemento que nós trabalhamos é o estresse. E aí, eu preciso fazer coisas para mudar essa realidade. O que é muito importante que você saiba. Às vezes as pessoas estão cientes que ela tem determinados problemas. E aí precisa fazer alguma coisa. E para fazer alguma coisa, você tem que fazer algo diferente. Disse Einstein uma vez, é insanidade você fazer as mesmas coisas e querer um resultado diferente. Entretanto, quando colocamos isso na vida cotidiana, vem as desculpas. Mas eu não tenho tempo. A minha vida já é corrida. Filhos, trabalho, meu trabalho é corrido. Na minha empresa lá a gente precisa trabalhar muito, exige muito. Ou se você é o dono da empresa, a gente tem que batalhar muito para manter os clientes, manter o faturamento, essas coisas. Em casa daí eu tenho filhos, eu tenho que fazer compras, eu tenho que fazer supermercado, eu tenho que cuidar do quintal, eu tenho que fazer os reparos dentro de casa. Você e só você tem um poder de decidir. Que vida você quer para você? Qual é o grau de saúde que você quer para você? Você quer uma vida boa? Você quer uma vida saudável? Ou você quer deixar que a vida o leve por onde ela quiser levar? A decisão só cabe a você. Mas o fato é que nós temos aquele ditado, você pode escolher o que semear, mas certamente colherá o que semeou. Não tem jeito. E aqui eu quero contar uma breve história. Num desses dias eu fui numa empresa aqui, uma multinacional. Eles queriam implantar o Mindfulness na empresa deles. E aí eu fui lá apresentar Mindfulness. Fui bem recebido, muito bem recebido, aliás, por uma pessoa que era o responsável por aquela área. Isso foi em janeiro ou fevereiro. E aí ficou assim, não, tá bom, a gente vai conversar aqui na empresa e em março a gente responde. Seria agora que eu estou gravando esse vídeo. 20 dias depois, aproximadamente, quem nos recebeu era uma pessoa de, eu não sei a idade dele, mas uns 42, 43 anos, eu recebi a notícia. Aquele fulano morreu, infarto. Um infarto fulminante. Ele era uma pessoa na faixa dos 42, 43 anos, 44 por aí, casado, sem filhos, um pouquinho acima do peso, muito corrido, muito acelerado e não tinha tempo para cuidar de si mesmo. Não tinha tempo para fazer as coisas que reduziam o estresse. E a vida cobrou dele um preço alto. Mas cobra um preço alto de muita gente.
Portanto, se você quer mudar a sua vida, você primeiro tem que tomar essa decisão. Eu quero uma saúde boa, eu quero uma imunidade alta. E daí fazer o que precisa ser feito. O que fazer, nós sabemos. O problema, a parte mais difícil, é fazer aquilo que a gente sabe que precisa fazer. Um outro caso que eu queria contar para você, um dia chegou na minha escola, o perfil era assim, ele estava com 48 anos, médico, cirurgião, com cegueira emocional. Eu fui conversar com ele para ver se a gente podia fazer alguma coisa. Problema na coluna. Não podia ficar sentado nem deitado, que doía. A única posição que doía menos e que não doía durante um tempo era em pé, acima do peso. Cegueira emocional. O que você consegue fazer? É muito difícil uma situação como essa. Mas a pergunta é, como a pessoa deixa chegar a esse ponto? A pergunta que você deve fazer para você, quando se trata de estresse, que ponto você está e que ponto você quer chegar? Qual a trajetória que você está seguindo? Se é essa trajetória que você quer seguir, e se você não quer essa trajetória, o que você está disposto a fazer para mudar? Eu trouxe essas duas historinhas muito simples para você ter uma ideia de que às vezes as pessoas deixam muito tempo para depois tomar uma atitude. Porque tratar do estresse, por exemplo, se a gente pensa no estresse, o que eu poderia fazer para trabalhar o estresse? Primeiro é sair do sedentarismo. Ah, mas não tenho tempo. Você quer sair ou não quer sair do estresse? Você quer uma vida saudável ou não quer? Tem que tomar a decisão. E se você tomar a decisão, aí fica muito mais fácil você ajustar a sua agenda para construir o que precisa ser construído. Então, o primeiro elemento do estresse para você reduzir é: não pode ser sedentário, tem que movimentar o corpo. Segunda coisa, aprender a relaxar. Precisa aprender a relaxar. Sabe aquela coisa de desliga que a maioria das pessoas não consegue? Tem aqueles pensamentos repetitivos, sai do trabalho, vai para casa e aqueles pensamentos continuam e às vezes vão para a cama esses pensamentos e às vezes a pessoa dorme mal. Precisa aprender a relaxar. Outro elemento muito importante, respirar. Toda emoção tem uma respiração correspondente. Então, por exemplo, a ansiedade acelera a respiração. O medo prende a respiração. Quando eu tenho estresse, eu tenho aceleração mental e tenho uma respiração acelerada. Se eu faço uma respiração calma, tranquila, relaxada, e especificamente se for profunda e se for ritmada, então, é uma ferramenta para aquietar a mente. Ou seja, se eu estou com ansiedade ou estresse, eu acelero a respiração. Se eu regularizo a respiração e mantenho isso por um certo tempo, a tendência é estabilizar a mente. Claro que só a respiração não é suficiente, mas a respiração é uma ferramenta muito importante para você administrar o estresse. Você precisa aprender a focar, a centrar a mente, porque o estresse leva à aceleração mental, leva à ansiedade, a ansiedade amplia, o estresse aumenta a aceleração mental. E aí o que eu preciso? Quebrar esse ciclo. Uma das maneiras que eu tenho para quebrar esse ciclo, quer dizer, tem que trabalhar em conjunto. Lembre-se que aí que entra a generosidade do yoga, que com uma visão sistêmica, uma visão mais ampla, é muito mais fácil de eu resolver essas questões que são amplas. Se eu tomo uma atitude só, a chance de solução é muito pequena. Então, se eu combino, vou aprender a respirar, saio do sedentarismo, aprendo a relaxar, aprendo a concentrar, eu tenho muito mais chance de vencer o estresse, e principalmente nos momentos de pico. E você pode fazer isso tudo num só lugar. As práticas de yoga proporcionam tudo isso. Você trabalha um yoga bem feito, um yoga ensinado por um profissional que conhece profundamente esta matéria, vai trabalhar respiração, vai trabalhar corpo, vai trabalhar relaxamento, vai trabalhar concentração, vai trabalhar novos mindsets, vai modificar aqueles mindsets que não são positivos para construir negativos e uma série de outras coisas. Portanto, você pode fazer tudo isso num único lugar.
lugar. Outra coisa que você pode fazer para ampliar a imunidade é uma alimentação inteligente. O que é uma alimentação inteligente? É uma alimentação que supre as suas necessidades e traz aquilo que você precisa. Não a mais, porque excesso tem um custo. Por exemplo, se você tem excesso de vitamina C, esse excesso de vitamina C prolongado por um determinado tempo causará cálculo renal, por exemplo. Se você tiver excesso de carboidratos, por exemplo, ou excesso de proteínas, você vai ter resultados maléficos. Entre eles, você vai ter sobrepeso. Uma alimentação inteligente, então, é aquela alimentação saudável que nós aqui daremos alguns princípios. O que eu quero que você saiba assim: se você está com alguma enfermidade, você tem alguma necessidade especial, você precisa conversar com o nutricionista, porque ele vai colocar uma dieta justa para você. Agora, se você for uma pessoa saudável, a grosso modo, o que é uma alimentação boa? Uma alimentação, por exemplo, que tem frutas, verduras, legumes, raízes, que tem orgânicos, que não tenha ou que tenha uma quantidade muito baixa de açúcares, de industrializados e de refinados, que tenha uma quantidade pequena daqueles elementos tipo os carboidratos de fácil absorção. A grosso modo todos nós sabemos. Ou seja, traduzindo isso, não podemos comer pizza todos os dias, não podemos comer feijoadas todos os dias, não podemos beber todos os dias e nem ingestão de bebida alcoólica. Eu não bebo nada, então eu recomendo que você também não o faça. Não podemos tomar muito drogas, por exemplo. A gente não pode ingerir muito café, café tem cafeína, óbvio, mas tem aqueles outros produtos que têm cafeína também. Se você tomar muita cafeína, você pode dormir mal à noite. Então, uma alimentação inteligente, basicamente, a grosso modo, todos nós sabemos. E aí cuidar também com as quantidades. As quantidades, você sabe que mais de 50%, a última vez que eu vi a pesquisa, estava em torno de 53% dos brasileiros estão com sobrepeso. Ou seja, aproximadamente 53% dos brasileiros estão comendo mal. Claro que o sobrepeso não é só pela ingestão de comida, pode ter um problema na tireoide, por exemplo, o metabolismo não está bom, pode ter uma outra doença que afeta o metabolismo, mas, a grosso modo, o sobrepeso advém principalmente de uma alimentação inadequada, aí combina com sedentarismo, não faz atividade física, aí combina com estresse, com ansiedade, e aí a pessoa come muito para aliviar um pouco o estresse, para aliviar um pouco a ansiedade, desconta na comida, e aí vem os malefícios. Queremos ampliar a imunidade, a alimentação inteligente. Ampliar a imunidade, já falamos aqui ao passant e voltamos ao assunto. Sono, é preciso dormir bem. A última pesquisa que eu vi, eu estou falando a última porque essas coisas mudam e dependendo da fonte que você pesquisa dá um pouco de diferença, porque claro, os dados vão sendo atualizados. Às vezes na internet a gente pega uma pesquisa que está um pouco desatualizada, ou você olha uma que está um pouco desatualizada e os números não são exatamente o mesmo, mas 57% dos brasileiros têm algum problema de sono, 57%. E nessa pesquisa que eu vi, o brasileiro em média dorme 1 hora a menos todas as noites. Se antigamente a média de sono do brasileiro era 8 horas por noite, hoje está em 7. Agora, o sono, ele tem um efeito extraordinário em todos, porque o que acontece durante o sono? Quando o sono é normal, passa por todas as fases, um sono bom, nós temos primeiro, reparação celular. Sabe quando todos aqueles reparos celulares são feitos enquanto a pessoa dorme? Não somente quando a pessoa dorme, mas principalmente.
Significa dizer, se a pessoa não tem um sono bom, o reparo celular, o conserto celular não é tão bom. Segundo, para a memória, o sono afeta a memória. Terceiro, o sono melhora a sua organização emocional, porque da mesma maneira que durante o sono o organismo limpa as células, descarta o que não for útil, conserta, ele faz isso no mental também. Ele vai lá e tira aquelas coisas que não são boas, né? Aquelas coisas que você não precisa guardar. Por isso que um sono bom separa o que não é útil e conserva, guarda o que é útil. Se o sono não for bom, isso não é feito com precisão e sua memória piora. Um sono bom restaura completamente o indivíduo. E aí restaura o sistema imunológico, deixa o sistema imunológico apto para ir lá e combater, fazer o que precisa. Durante o sono também, o sistema imunológico faz grande parte dessa manutenção do organismo. Por exemplo, uma célula se modifica e não deixa de obedecer o sistema central. É ali um ponto que talvez leve um câncer. Durante a noite, no descanso, o sistema imunológico vai lá e destrói aquela célula. Então, parte expressiva do trabalho do sistema imunológico, essa parte preventiva de manter a estrutura interna é feita enquanto você dorme. Se você dorme mal, esse processo fica comprometido. Se você quer ampliar a imunidade, você tem que pensar no seu estilo de vida. No seu estilo de vida eu quero dizer, você tem tempo para a família? As pessoas que você mais ama e as pessoas que mais amam você, você tem tempo de qualidade para elas? Você tem tempo para o lazer? Sabe aqueles momentos que a gente não faz nada, faz uma caminhada, vai para uma praça, dá uma espairecida? Claro, você não precisa ir sozinho, um momento que você vai com o seu filho, com sua filha, com a sua esposa, com o seu marido, aí dependendo de quem é, você tem tempos para isso. Você tem momentos para o ócio criativo. Você tem tempo para os amigos, tempo de qualidade. E aí você vai dizer, Bert, eu já falei ali no início, quando você começou esse vídeo, eu já falei para você que eu não tenho tempo para nada, que a minha vida é muito corrida, que a minha empresa é muito corrida, que se exige muito lá, que se eu sou dono da empresa eu tenho que trabalhar muito para conseguir sobreviver nesse mercado competitivo. Eu já disse isso para você, Bert. E você insiste em arranjar coisas para eu fazer? Na verdade, tempo é uma questão de você construir uma administração de tempo inteligente. Quando você tem uma administração inteligente do tempo, sobra tempo para as coisas mais relevantes. Um dia eu lia um livro de um grande psicólogo, na verdade ele é psiquiatra. E ele, durante o início da carreira dele, ele trabalhou em hospitais de câncer e que ele tratava, ele conversava, ele dava um apoio para aquelas pessoas em estado terminal. Sabe quando a pessoa chega num estado de câncer que não tem mais volta, que a cura é praticamente zero a chance, e aí os médicos começam a conduzir esse paciente de tal sorte que ele tenha a melhor caminhada possível dentro dessa realidade. E aí entrava o trabalho dele de psiquiatra recém-formado. E aí ele perguntava para as pessoas, o que faltou? Se você pudesse fazer, o que você gostaria de fazer? Segundo ele, nenhum disse para ele, eu preciso ganhar mais dinheiro, ou eu gostaria de ter ganho mais dinheiro, ou eu gostaria de ter crescido mais na profissão, coisas desse gênero, eu queria ter mais imóveis. Nenhum deles dizia isso. O que eles diziam era, eu queria ter tido mais tempo para a família, eu queria ter tido mais tempo com os amigos, eu queria ter tido mais tempo para mim, eu queria ter tido mais tempo para fazer as coisas que são realmente relevantes. E aí você vai dizer, Bert,
mas para mim não é possível. É possível sim, só que precisa ser inteligente, construir uma estrutura inteligente. Quer dizer, construir uma estrutura inteligente de administração de tempo, construir uma estrutura inteligente de produtividade, porque pense bem, uma pessoa que está estressada, o que acontece? A memória já não funciona direito, a capacidade de raciocínio já está comprometida, o sono já não está tão bom. Qual que é a produtividade dessa pessoa? Essa pessoa produz muito ou produz pouco? Agora veja um outro exemplo, a pessoa descansada, dorme bem, tem tempo para cuidar das coisas dela, está de bem com a família, com os filhos, com o cônjuge. Qual é a produtividade dessa pessoa? Tende a ser alta. E se é uma pessoa que tem administração inteligente do tempo, que ela tem administração inteligente das coisas, a produtividade dela é alta. Então, com menos tempo, efetivamente, de trabalho, se eu estou focado, concentrado, relaxado, inteiro, eu produzo mais que uma pessoa que está nas mesmas circunstâncias, mas disperso, cansado, dormindo mal. Percebe? Então, quando você pensa numa prática para melhorar a imunidade, ampliar a imunidade, aqui nós desviamos um pouco do assunto para dizer uma prática com um estilo de vida que leva você a uma vida saudável e produtiva, sobra tempo para fazer um punhado de coisas, sim. Pense também num outro fator, cuidar de si mesmo, ampliar a autoestima. Saúde do sistema imunológico, ampliar o sistema imunológico, ampliar a resposta imunológica depende de uma boa autoestima. Quanto melhor a autoestima, mais rápido o sistema imunológico responde. Eu sabia disso? Engraçado, né? E aí é muito frequente ouvir as pessoas dizer assim, não sobra tempo para mim. Todo mundo quer minha atenção, todo mundo precisa de mim. Meu marido, meus filhos, eu não sei quem, e aí quando chega no final da noite, eu corri o dia inteiro e não sobrou tempo para mim. Qual é a autoestima que você tem? Por que não sobra tempo para você? Que exemplo você vai dar para os seus filhos? É esse exemplo que você quer dar para os seus filhos, de uma pessoa que não cuida de si mesmo? Que exemplo você quer deixar para as pessoas que você ama? Então, cuidar de si mesmo amplia a autoestima e amplia a sua resposta imunológica. Lembre-se quando você embarca num avião para fazer aquela viagem, nas instruções iniciais, o que o pessoal da segurança do avião diz? Se houver uma descompressão do avião, máscaras cairão. Primeiro coloque em você e depois coloque em alguém que precisa, ou uma criança ou idosa. Reparou? Por que faz isso? Porque se eu for colocar a máscara primeiro no outro, talvez eu não tenha oxigênio suficiente para depois colocar em mim. Para que eu cuide bem dos outros, eu preciso estar bem. Para que eu tenha uma resposta imunológica boa, eu preciso estar bem. E eu preciso cuidar de mim mesmo. Muito, muito relevante é construir mindsets positivos. É muito frequente nesse momento de coronavírus, quanta gente com mindsets negativos, pessimistas, tudo vai acabar, e nós temos que aprender a construir mindsets positivos, olho no olho, enfrentar situações. Mas para isso eu tenho que ter um treinamento. Eu preciso começar a olhar o mundo com abundância, olhar o mundo e levar essa mensagem. Para isso eu preciso treinar isso internamente, eu preciso construir. Quando eu faço isso? No momento de relaxamento. Quanto mais, por exemplo, quando eu dou as minhas aulas de yoga, na hora do relaxamento, quando a pessoa está lá profundamente relaxada, são momentos muito mais fáceis de você mudar mindset. E aí eu digo para a pessoa que você pode fazer isso também, relaxou profundamente, aí você quer mudar alguma coisa. Como você quer que isso seja? Qual o mindset, qual o modelo mental que eu quero que isso? Aí coloca aquilo e cultiva aquilo. Repete. Isso eu posso fazer durante o respiratório também.
O que eu cultivo prospera, consciente ou inconscientemente. E o que eu cultivo prospera significa dizer, se eu cultivo maus pensamentos, se eu cultivo as emoções negativas, se eu cultivo ideias que me jogam para baixo, como eu quero melhorar a minha vida, como eu quero uma resposta imunológica positiva, eu preciso cultivar abundância, vontade de vencer, eu preciso cultivar confiança em mim mesmo, e para isso precisa construir mindsets. É possível sim, e a gente ensina isso. Propósito de vida, nós falamos no vídeo anterior. Se você não tem propósito de vida, procure. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato comigo. Vamos construir. Propósito de vida fará diferença. Uma coisa que aumenta exacerbadamente a sua resposta imunológica: cultivar valores nobres, perdão, generosidade, solidariedade, coisas desse tipo. Perceba que perdoar não é passar a mão na cabeça. Quando alguém faz um mal para você, você sofre. E enquanto você não perdoar, toda vez que você lembrar daquilo, você continuará sofrendo. Perdoar alguém não é eliminar a culpa dele, é apenas você não sofrer mais com aquilo que você já sofreu. Perdão é uma ideia absolutamente inteligente para quem perdoa. E claro, aquele cara que fez, aquela pessoa que fez aquela maldade, terá que arcar com as consequências. Enquanto você não perdoar, você carrega um peso que não precisa carregar. Então, se você quer melhorar, é cultivar essas emoções nobres. São valores muito relevantes. E aí você constrói uma vida leve, fluida, positiva, suave, abundante, pensamentos bons, emoções boas, mindsets bons. Mas é preciso treinar para chegar lá. A grosso modo, aqui abordamos as soluções. E aí você pode dizer: Bert, muito bonito, a teoria é maravilhosa, mas como que eu começo a colocar tudo isso em prática? Você começa hoje, agora. É só rever esses vídeos, eles ficarão por um determinado tempo no ar. Reveja, aproveite, e aí você tem as ferramentas para fazer uma boa caminhada. E aí você pode dizer que você queira caminhar sozinho. Você tem ferramentas aqui, nessas 3 aulas, damos umas ferramentas extraordinárias. Mas, claro, para fazer essa caminhada, quando eu fiz, cometi muitos erros, cometi muitos equívocos, mas aprendi com os meus erros, aprendi com os meus equívocos, e agora estou disposto a ajudá-lo. O que eu farei no próximo vídeo, e aí eu queria que você assistisse ao vídeo, o próximo e-mail, no dia que eu enviar para você, porque eu terei uma oferta com alguns bônus exclusivos para quem fizer a inscrição neste mesmo dia que receber este e-mail que eu mandarei logo na sequência. Significa dizer o seguinte: que eu posso facilitar a sua caminhada, porque eu tenho esse conhecimento para construir. Observe que nós precisamos construir uma série de coisas. Nós precisamos de estilo de vida, nós precisamos sair do sedentarismo, aprender a respirar, aprender a concentrar, aprender a mudar mindsets, aprender a perdoar, a aprender a cultivar valores novos, a aprender a administrar o tempo para que eu tenha tempo para as coisas boas, aprender a fazer tudo isso e colocar na sua vida. Eu posso facilitar isso. Então, você tem a escolha de fazer isso por conta própria, ou mandei o vídeo, você veja no mesmo dia que eu tenho uma proposta irrecusável, uma proposta extraordinária para você mudar a sua vida, construir uma imunidade alta,
uma resposta imunológica alta, mas só isso? Não, você ganhará muito mais coisas, porque você viu nessas nossas 3 aulas o quanto é possível fazer, e tudo isso é possível para você, mesmo que você não tenha tempo, mesmo que você está no fundo do poço, mesmo que sua vida seja muito corrida, mesmo que você tenha muitos compromissos, mesmo que sua agenda seja cheia, mesmo que você tenha pouco dinheiro, porque nós faremos uma proposta aí em função do coronavírus, uma proposta extraordinária. Portanto, agora eu peço um favor para você, deixe o seu comentário nesse vídeo, ajude o canal a crescer e coloque todas as suas dúvidas. Se você tiver alguma dúvida, coloque que eu responderei todas as dúvidas, para quando você receber o próximo e-mail com o vídeo, com essa oportunidade incrível, para você mudar o seu estilo de vida, para você mudar a sua vida, construir uma imunidade alta e um estilo de vida saudável, você já tenha tudo claro para simplesmente apertar o botão de compra e passar a caminhar comigo, para que possamos caminhar juntos, como eu já caminho com muita gente caminha comigo, os meus alunos, e a gente faz uma caminhada generosa, fantástica, resolvendo muitos problemas e construindo algo extraordinário. Combinado? Encontro você online